Olá, pessoal. Hoje é domingo, 19 de julho de 2026, e nosso querido amigo Larry Johnson está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Larry. Bem, acho que somos os únicos dois que não estão assistindo a Copa do Mundo, mas tudo bem. Imagine que é a final da Copa do Mundo. E nós estamos aqui falando sobre geopolítica e sobre guerras. O pessoal aqui no Brasil vai me odiar por European Union estar fazendo isso agora. Outro dia alguém me disse, O que disse outro dia. disseram, como você pode entrar ao vivo enquanto o Brasil está jogando? Tudo bem. Se o Brasil estivesse jogando hoje, seria loucura fazer isso, mas não estão. Argentina. E o Brasil não gosta da Argentina. Esse jogo está tão influenciado pelo fato de Donald Trump apoiar a Argentina. Benjamin Netanyahu também apoia a Argentina. Sim, isso dá uma má impressão. Quer dizer, European Union morei na Argentina. European Union gostava da Argentina, mas toda essa bobagem pró-Israel é ridícula. Larry, deixe-me começar falando sobre a nova postura dos israelenses. Neste momento, eles estão falando em entrar no conflito. Disseram que há 3 condições para Israel entrar no conflito. Uma delas é que o Irã os ataque. E a segunda é que, se acharem que o Irã vai atacar gelos, eles façam um ataque preventivo. E a terceira opção seria os Estados Unidos pedirem que entrem no conflito, que seriam... Qual é mais provável, na sua opinião, para Israel entrar no conflito? Bem, não. Israel vai entrar no conflito. Israel vai acabar sendo atacada pelo Irã por causa da presença de aeronaves dos Estados Unidos lá. Então é só uma questão de tempo. O Pentágono... O Washington Post informou que o Pentágono está se preparando para uma guerra mais ampla e tem aumentado o número de aeronaves militares destacadas na região. Mas eles têm um problema. Onde vão basear essas aeronaves? Então estão tendo que retirar coisas da Jordânia, porque as bases jordanianas estão sendo atingidas. Vai ser preciso redistribuir coisas para Israel, o que tornará Israel um alvo maior. Com certeza não estão destacando essas aeronaves para a Udeid, nem para a Uissa no Bahrein, nem para Salimand no Kuwait. Então, eles têm menos locais, menos bases potenciais que podem usar. Acho que esse é um ponto muito importante. Porque, afinal, com esses ataques, como você sabe, ontem 2 soldados foram mortos e um está desaparecido. Hoje anunciaram que mais 2 soldados foram mortos. Um deles no Iraque porque tentou desarmar um dos drones. Aí, European Union, não sei como o drone pode de alguma forma explodir. Bem, se tiver um temporizador, pode explodir. Ou Smith mexeu nele. Mas acho que ele estava tentando tornar Galo seguro. Normalmente, não se faz intervenção manual. Se United States um robô, acho que eles não têm robôs. Larry, o New York Post relatou que Donald Trump está falando sobre a continuação da guerra. Ele está comparando. Não foi só o New York Post. Também o New York Times mencionou que Donald Trump está comparando a guerra que está acontecendo. Pelo menos ele deu uma entrevista ao New York Post na qual disse que a guerra, ele está comparando as baixas com as do Vietnã, do Afeganistão e do Iraque, e dizendo que as baixas sofridas pelas forças dos Estados Unidos em um dia são maiores do que as que têm sofrido durante a guerra entre os Estados Unidos e o Irã. O que isso quer dizer para você ao comparar essas guerras? É estúpido. Essa guerra só está acontecendo há cerca de 46, 48 dias. As outras duraram muito mais. Se ele está falando em estender essas guerras por anos, então sim, certamente ocorreriam as baixas de que ele fala.
É uma comparação estúpida da parte dele, mas ele não se provou muito afiado em nenhuma dessas questões. Ele está tentando fazer uma comparação falsa. Vamos esperar para ver. Acho que, à medida que ele intensifica os ataques ao Irã agora, isso vai se voltar contra ele. Pero de setor, Zaka, são Como? O que? Porque, quando você quer continuar uma guerra, precisa ter uma lista de alvos. Você vê os alvos mudando? Ou eles adotando outra estratégia, talvez para o oeste do Irã ou para o sul? Porque estão dizendo, não sei se você viu a reportagem da Fox News, que os Estados Unidos vão ocupar a Ilha Qasem. A Ilha Qasem não é uma ilhota qualquer para ser ocupada. que ilha? Qual ilha? Queixa. Sim, tenho certeza de que os Estados Unidos têm cerca de 150 mil pessoas lá. Então, quantas tropas dos Estados Unidos seriam enviadas para combater 150 mil pessoas? Estão falando besteira. Se eles realmente fizerem isso, quero dizer, não posso descartar que tentem algo tão estúpido, tão insano. Mas, sabe, há duas maneiras de descobrir. Há o caminho fácil e o caminho difícil. E isso seria o velho caminho do brinca e descobre. Sabe, dizem, brinca e descobre. E mesmo que ocupem, e daí? Isso não impede o Irã de lançar mísseis de cruzeiro de defesa costeira ou drones. Na verdade, as tropas que desembarcarem vão ser inundadas por drones, artilharia e mísseis balísticos de curto alcance. Não acredito que estejam falando desse jeito. Só para quem não conhece a Ilha Qasem, é a maior ilha, Larry, no Oriente Médio. Não vai ser fácil. Diz que, em uma grande batalha terrestre, eles tomariam a Ilha Qasem, depois iriam atrás de Larak, Hormuz e da Ilha Hark, e as tomariam. Depois disso, haveria algum tipo de cooperação entre os Emirados Árabes Unidos e os Estados Unidos para tomar Qasem. Abu Musa, que é outra ilha, uma das que os Emirados Árabes Unidos desejam. Parece-me isso uma estratégia ou estão tentando intimidar os iranianos? O que você quer dizer? Não estou te... Sim. Minha pergunta é, European Union, não vejo estratégia no que a Fox News reportou. A única razão, o único resultado do que Donald Trump está tentando fazer, na minha opinião, é atingir mais alvos dentro do Irã, que seriam alvos estratégicos. Que alvos seriam esses? E como eles vão escalar os ataques? Talvez mudando os alvos dentro do Irã. Para isso, parte central do Irã. Você me ouve? Sim, European Union, ouço você. Não quero criticar a pergunta, mas o alvo estratégico que realmente faz diferença dentro do Irã são os locais de lançamento de mísseis balísticos. Sim, exatamente. E não é isso que eles estão mirando. Então, se eles não conseguem eliminar os locais de lançamento de mísseis balísticos, ou se forem enganados ao atingir o que parecem ser lançadores, que são lançadores falsos tanto para mísseis quanto para drones, cada míssil que disparam é um a menos no estoque, e esse estoque já está diminuindo. Tenho visto vários artigos dizendo que o inventário dos Estados Unidos está perigosamente baixo agora, porque não se trata só de quantos temos para o Comando Central dos Estados Unidos. Também é preciso olhar quantos são necessários para o Comando do Pacífico dos Estados Unidos e quantos são necessários para o Comando Europeu dos Estados Unidos.
Agora, o Comando Africano dos Estados Unidos fica em segundo plano. O Comando Norte dos Estados Unidos fica em segundo plano. O Comando Sul dos Estados Unidos, que cuida da América Latina, também fica em segundo plano. Mas para o Comando Europeu, o Comando Central dos Estados Unidos e o Comando do Pacífico dos Estados Unidos, eles competem entre si. Cada um deles diz que precisa de recursos. O ponto é que todos têm necessidades, mas não há estoque suficiente para atender salas. O Khan News reportou que os Estados Unidos informaram a Israel que pretendem intensificar sua campanha militar contra o Irã. Larry, você acha que, se Israel decidir entrar na luta, isso não seria uma derrota estratégica para Israel? Um erro estratégico ou não uma derrota, mas um erro para Israel? Porque eles estariam convidando ataques iranianos em seu próprio solo. Você estaria? Sim, seria. O Irã. Agora que o Irã está usando o sistema de posicionamento Global Beidou, o sistema chinês, eles têm mais precisão, então vão acertar com mais precisão. Além disso, no passado os Estados Unidos e Israel conseguiam desviar alguns mísseis iranianos enganando-os com coordenadas imprecisas. Acabei de checar enquanto conversávamos. Ilha Keshav é maior que Okinawa. Volte e veja quantas tropas dos Estados Unidos, tanto dos fuzileiros navais quanto do exército, tiveram que desembarcar em Okinawa para capturar Kostopo-Kusov. Foi uma batalha sangrenta de 3 meses. Não digo que os iranianos estejam entrincheirados como os japoneses estavam, mas é uma ilha enorme, e você vai precisar de muitas tropas, e eles não conseguem desembarcar tanta gente lá. É uma loucura. Acho que pelo menos seriam necessárias algo como 50.000 tropas para ir lá, no mínimo. Seria mais do que isso. Olhe quantas tropas foram empregadas contra Okinawa na Segunda Guerra Mundial. Esta aí, a iria. Certo. Certo. Isso É grande. É uma das maiores ilhas, como já disse, no Oriente Médio. Só ampliando para entender o quão grande é a ilha Keshma. Pois é, quando você volta e verifica, European Union, acabei de checar os números, os Estados Unidos, quando atacaram Okinawa, mobilizaram perto de 200.000 tropas. Uau! 190.000 ou entre 180 e 190.000, mas isso é quase 200.000. Hoje, essas 200.000 representariam quase 40% da força total do Exército dos Estados Unidos, talvez 45%. É simplesmente insano o que estão falando. Sim. E European Union estou conferindo aqui a população em Keshmuala. Suponho que eles vão precisar ter uma vantagem de 4-1 ou de 3-1 se quiserem ir até lá. E não temos. Depende do número de tropas iranianas. Acho que há um total de 153.000 pessoas nessa ilha. Quantos desses são do corpo da Guarda Revolucionária Islâmica? Do Artej ou do Basij? Não sei. Larry, você acha que vão colocar esses reabastecedores e caças na Jordânia? Ou vão tirar todos e mandar para Israel? No fim, vão ter de tirar essas aeronaves da Jordânia e enviar delas para Israel. European Union realmente acho que o IR não vai parar de atingir essas bases na Jordânia. Desativar delas, acertar os pontos de reabastecimento aéreo, os tanques de combustível nessas bases.
Aí esses aviões não podem ser reabastecidos. Sabe, é um conceito bem simples. Então, se forem para Israel, isso vai tornar Israel o alvo. Não há bunkers na Jordânia ou em outras bases dos Estados Unidos para essas forças? É, pode haver. Tenho quase certeza de que há alguns bunkers, mas eles não são subterrâneos, não são muito fortificados. Eles são, sabe, meio improvisados. Não sei se tiveram tempo de construir bunkers capazes de resistir a mísseis balísticos. São. Aqui está a filmagem de uma das equipes que filmava durante o ataque, quando o míssil atingiu o alvo. Larry, sim. Quer dizer, dependendo do tamanho daquela carga explosiva, você tem uma onda de choque, uma onda concusiva, que pode causar uma lesão cerebral traumática. Depois vem a explosão propriamente dita, o calor e os estilhaços. Obviamente, ele estava perto. Ele estava a céu aberto. Aliás, não parece que ele estivesse em um bunker ou em algum lugar assim. Parece que todos esses, não sei quantos desses soldados, foram atingidos, foram afetados pelo ataque ou pelas ondas do míssil. Mas até agora não foi informado claramente quantas dessas pessoas foram afetadas. Disseram que 2 foram mortos, 1 está desaparecido e 15 foram enviados para a Alemanha. Esse é todo o relatório por parte do Comando Central dos Estados Unidos. E hoje o Serviço Aéreo Especial disse que pelo menos 150 pessoas podem ter sido afetadas por este ataque. European Union, não sei quantos soldados eles têm lá na Jordânia. Isso é importante. Eles não têm muitos soldados. Haverá aviadores, pessoal ligado à Força Aérea. Isto não é um posto do Exército, é para operações aéreas. Então é principalmente pessoal da Força Aérea. Deixa a European Union mostrar a foto de todas essas bases aéreas, todas essas bases na Ásia Ocidental, Larry. Vou mostrar isso agora. Onde está isso? Vou abrir isso. Quero mostrar as bases ao redor do Irã e ver quantas dessas bases foram de alguma forma atingidas por esses mísseis. Parece que todas essas bases ao redor do Golfo Pérsico foram de alguma forma neutralizadas ou atingidas. Algumas têm radares, outras não. E estão usando principalmente o sistema de foguetes de artilharia de alta mobilidade no Bahrein e no Kuwait. Não sei se eles ainda mantêm esses sistemas de foguetes nesses 2 países. Lembre-se, o sistema de foguetes de artilharia de alta mobilidade é um lançador, não são mísseis. E os únicos mísseis que eles têm, se lançados do Bahrein ou do Kuwait, são o míssil de ataque de precisão chamado Precision Strike Missile, e pode haver menos de 20 desses mísseis, se tanto. Aqui está a lista das bases, Larry. Você vai do Oman, sabe, para o Catar e os Emirados Árabes Unidos, depois Kuwait e subindo. E esses 2 mísseis, parece que os israelenses também estão usando essas 2 bases na Jordânia. Então, ok. Não, eles não estão mostrando, sabe, não estão mostrando corretamente as bases. Então você tem Al-Dhofra sendo usada. Al-Udeid foi basicamente evacuada. Não estão mostrando o Al-Isa, nem o quartel-general da 5ª Frota lá no Bahrein. E então, no Kuwait, sabe, não estão mostrando o aeródromo Ali Salman e também não estão mostrando o outro. Vou pegar o nome do acampamento do exército que fica na parte norte do Kuwait.
Mostrar as bases aéreas no Iraque não é muito relevante, porque o Iraque não vai permitir que aquelas bases sejam usadas em ataques contra o Irã. E aí você tem Erbil, que tem sido alvo de ataques. Sabe, aquele Al-Tauf na Síria tem recebido muita atenção, mas European Union não entendo, de jeito nenhum, por que haveria forças dos Estados Unidos estacionadas ali. Não podem fazer nada. Sabe, aquela base era inteiramente para a guerra contra Bashar al-Assad, de qualquer forma. Então, e aí você tem as duas bases aéreas na Jordânia. Isso é o essencial. Há cerca de 9 bases, 9 locais nos quais o Irã está focado. 2 no Kuwait, 2 no Bahrein, 1 no Catar, 1, possivelmente 2 nos Emirados Árabes Unidos. 1 delas. Eles não focaram no aeródromo em Omã. Então eles têm as 2 na Jordânia. São mosquitos da guerra. E também seguiu uma suesdar. E tempal suas dol e diu que não é saque e tinin. Intin. Somos paz em som. Aqui estão as bases na Jordânia, Larry. E parece que a base é a Prince Hassan. A França também está usando essa base. Sim, esse mapa não é preciso, porque a base aérea Prince Hassan é a mesma. Isso é Mawafik al-Salti. Quer dizer, Mawafik al-Salti é a base Rei Abdullah II. O que chamam de Mafraq é o mesmo que H5 Prince Hassan. Portanto, pelo que sei, esse mapa não é preciso. Certo, Larry. Hoje houve uma explosão no Kuwait. Vou mostrar as imagens aqui. Mostra que a usina de energia foi alvo e que pegou fogo depois. E essa é a situação que... Estas são as imagens, Larry. Certo. Parece-me que o Irã está chegando ao ponto de destruir tudo no Kuwait. Por quê? Aos olhos deles, olhando pelo espelho persa, eles não chamam de Kuwait, chamam de província sul do Iraque. Eles não chamam mais de Kuwait. E parece que estão tentando destruir. Se a escalada continuar, vão destruir tudo no Kuwait. O alvo principal, porque o Kuwait foi tão importante nos ataques recentes na parte ocidental do Irã. Por isso, estão retaliando de certa forma. O Irã vai tornar isso inabitável. Será muito difícil para as tropas dos Estados Unidos permanecerem no país, especialmente se continuarem cortando o abastecimento de água, destruindo as plantas de dessalinização e atacando as usinas de energia. Sem ar-condicionado, sem água potável, sem gente, as pessoas terão que sair. Não sei como vão sobreviver sem essas plantas de dessalinização. E olhando para a grande mídia, basicamente ninguém está falando sobre as plantas de dessalinização. Se eles estiverem aqui, se a escalada acontecer, parece que ninguém se importa. Até os governos de lá, que assistem a esses canais. Al-Arabiya, da Arábia Saudita ou do Catar, quase não falam sobre isso. Eles estão preocupados com a escalada, caso as coisas cheguem a destruir as estações de dessalinização. E o que aconteceria no dia seguinte à destruição dessas estações? Pelo que sei, só existem 6 estações de dessalinização no Kuwait. 2 já foram destruídas. Não sabemos se relataram que mais foram atingidas hoje. Não sei se é o mesmo alvo de ontem ou alvos novos. A questão é, por quanto tempo o Kuwait pode sobreviver com 4 estações em vez das 6? E eles acabam ficando sem água em algum momento.
Pelo menos 2 no Kuwait foram atingidas até agora. 2. Foi noticiado pelo governo do Kuwait. Certo, certo. Foi isso que a European Union disse. Sabíamos de pelo menos 2, mas foram atingidas hoje, mas não sabemos se foram as mesmas 2 ou outras 2. Larry, outro ponto que mostra, de certa forma, que Donald Trump caminha para uma guerra contínua na Ásia Ocidental é este tweet de hoje. Ele disse que os republicanos deveriam incluir o Irã no projeto de sanções contra a Rússia. Era isso que Lindsey Graham queria fazer. E isso ia acontecer. O fato de Donald Trump dizer isso é importante. Então, basicamente, isso é um sinal de que ele quer continuar em 2 frentes, na Ucrânia e na Ásia Ocidental. Sim, mas, de novo, volta-se à questão. Querer continuar e ser capaz de continuar são coisas diferentes e também depende da logística dos Estados Unidos. O que os Estados Unidos podem suprir, que material têm em estoque. Então, militarmente, os Estados Unidos não têm muito a oferecer ao Kuwait, ou melhor, à Ucrânia, justamente por causa da falta de material no estoque. Tudo o que podem fazer é fornecer inteligência e, assim, acabar tornando a Ucrânia um alvo ainda maior para a Rússia. Como você viu ontem à noite, a Rússia de novo diz: "Este foi o maior ataque de mísseis de todos os tempos." Bem, parece que cada semana é o maior ataque de mísseis de todos os tempos. Então a Rússia continua intensificando. Me parece que eles finalmente vão tomar Odessa. Estão atacando Odessa. E isso seria o fim da Ucrânia se acontecer. Se eles tomarem Odessa, não haverá mais acesso ao Mar Negro. Já interromperam o tráfego por Odessa. Então não está recebendo importações nem fazendo exportações. Então agora existe uma espécie de bloqueio de fato. Você acha que o Reino Unido vai se envolver em algum tipo de confronto? Sabemos que havia muitas forças britânicas em Odessa. Não sei se ainda estão lá. Bem, as posições deles foram atacadas. Não sabemos quantas baixas, se houve alguma. Fontes russas afirmam que houve baixas significativas. Fontes britânicas não disseram nada, mas, sabe, a Grã-Bretanha quer voltar a entrar em guerra com a Rússia? Fique à vontade. Vão aprender uma lição muito, muito dura. Larry, depois do ataque à Jordânia, muita gente, um deles é o Joe Kent, que fez parte da administração do Donald Trump. Ontem disse que esse é o momento de sairmos da região. E talvez com um novo ataque, um ataque de resposta ao Irã e depois sair da região. Você vê alguém dessas pessoas da administração Trump defendendo isso ou querendo seguir essa política? Não, ainda não. Vai levar mais uma semana e meia, talvez 2, até vermos o impacto econômico e o impacto humano, as vítimas causadas. Acho que isso vai continuar aumentando. O Irã deixou bem claro que agora não vai se conter. Vão fazer os Estados Unidos sentirem na pele. Ontem houve uma entrevista com o ministro das Relações Exteriores iraniano em que ele disse: "Estamos chegando ao ponto em que ficar na luta seria menos custoso do que continuar as negociações. Esse é o momento para eles entenderem qual é melhor para nós. Ficar na luta, ou talvez se o Donald Trump pedir mais negociações. Parece que a compreensão deles é a primeira opção, isto é, a guerra e a continuação dela. O mesmo está acontecendo por parte dos russos. E não há sinal de que qualquer um desses países queira negociar com o outro, como Donald Trump tenta mostrar, tentando forçá-lo a alguma posição. Mas com essas 2 guerras ativas no campo de batalha, e quanto àqueles estrategistas em Washington,
Eles estão realmente preocupados com as duas frentes ou acham que podem continuar mantendo o apoio à Ucrânia e, sei lá, Israel ou as forças dos Estados Unidos na região? Qual foi a palavra que você usou? Começava com S. Você disse estrategistas? Sim. O que te faz pensar que existem estrategistas, pessoas pensando estrategicamente em Washington? Você tem alguma evidência disso ou você está apenas lançando uma hipótese mirabolante? Tem que haver, porque a situação os está forçando. Espera, espera, Porque tem que haver? Me diga isso. Então, ficar na luta sem estratégia não faz sentido se formos lógicos. BNCs. Pois é, óbvio. E é isso que temos. Não há estratégia aqui. O que eles chamam de estratégia é que continuam dizendo: vamos degradar a capacidade do Irã de interferir na navegação. Bom, a abordagem atual deles não vai conseguir isso. O Irã mantém a capacidade de deter navios que não cooperam com a autoridade do Estreito do Golfo Pérsico, a entidade que o Irã criou para controlar o movimento de navios pelo Estreito de Hormuz. Hoje sim, hoje foi noticiado, Larry, que 4 navios tentaram atravessar o Estreito de Hormuz usando uma rota alternativa. 2 foram atingidos por mísseis ou drones e 2 simplesmente voltaram. E nada está acontecendo nesse estreito, pelo que European Union sei. Tá correto? Bom, há atividade do lado iraniano, não muita, mas há atividade. Mas e quanto ao bloqueio, o bloqueio dos Estados Unidos? Se há atividade por parte dos iranianos? Sim, bem, European Union, acabei de dizer que o bloqueio dos Estados Unidos existe mais na teoria do que na prática. Deixa European Union ver. Agora há um navio chamado Taha. É um navio cargueiro. Está saindo. Está logo ao largo da ilha Kesham. Tem um navio de desembarque, o Muin. Então é apenas um navio comum. Tem um barco de pesca. Então há alguns navios. O Darya Maher. Esse é um navio de desembarque. Então, você não tem muitos. São pouquíssimos, mas há alguns navios passando. Parece que os sistemas de defesa antiaérea no Bahrein estão ativados. Os ataques estão acontecendo enquanto conversamos. Certo. Sim. Você acha, Larry, que nos últimos 3 dias, os relatos indicam que os Estados Unidos estão diminuindo o ritmo dos ataques? Isso significa que vão manter a mesma postura ou vão intensificar nos próximos dias, como alguns oficiais mencionaram? Não. European Union, acho que Trump, penso que eles estão planejando intensificar. Pelo que entendo, os militares, as pessoas que fazem o planejamento militar, estão isoladas no que eles chamam de instalações seguras para informação classificada. Não se permitem telefones celulares comuns lá dentro. Então eles ficam isolados. Eles estão fazendo planejamento e redigindo ordens de operação, ordens de desdobramento. Então sim, está bem movimentado. Os Estados Unidos, ao menos burocraticamente, estão voltando à guerra. Você acha que, em algum momento, os Estados Unidos vão usar bases aéreas na Turquia ou no Azerbaijão? A principal base é Incirlik. Eles podem tentar, mas não sei se a Turquia lhes dará permissão. Porque não houve relatos do Azerbaijão e da Turquia.
nem na mídia alternativa, nem na mídia tradicional, de que os Estados Unidos tenham usado até agora essas bases. Eles podem ter usado os radares nesses países, o que, a propósito, é bom para eles, porque os únicos radares que parecem estar funcionando agora estão no Azerbaijão e na Turquia. É, Não sei como. Os radares do Catar, todos foram destruídos. Aqui houve uma explosão. é por isso que estão usando sistemas aéreos de alerta e controle. Esses aparelhos foram enviados para a área porque funcionam como radares aerotransportados. Quantos desses eles têm? Suponho. Isso European Union não sabe. Não. Acho que são menos de 8, se não me engano. Esses sistemas de alerta e controle aéreo, um deles foi destruído na Arábia Saudita por um drone, se não me engano. Sim, foi destruído em solo. Acho que foi mais por um drone. Certo, então eles têm, vou só checar os números, cerca de 31. Então, 31 aparelhos de alerta e controle aéreo é um bom número. Mas, sabe, é uma solução temporária para a perda da cobertura de radares em terra. Da sabe, Lustaker. Você vê possibilidade do uso de bombas nucleares, ou bombas nucleares táticas, ou bombas sujas. Sim, sim. Acredito que sim. Bem, vai depender. Acredito que o Irã vai revelar que desenvolveu uma arma nuclear capaz de ser lançada contra Israel se Israel continuar ou tentar atacar. E acho que essa revelação vai dividir as opiniões. Uns dizem, se o Irã fizer isso, Israel vai atacar Lulus com arma nuclear na hora. Mas Israel tem de reconhecer que não tem defesa aérea capaz de impedir o Irã de lançar uma arma nuclear em retaliação. E Israel, devido ao seu pequeno território, é o menos capaz de suportar esse tipo de ataque. Isso poderia ser uma das... Suponho que, antes do Irã mostrar que tem se tiver bombas nucleares, eles vão sair do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Porque o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares é meio... Donald Trump, a propósito, Larry, parece que ele assinou, a Cable News Network noticiou que ele assinou ou aprovou o enriquecimento de urânio em território da Arábia Saudita. Isso é ridículo. Os sauditas nem sequer têm hoje uma instalação para enriquecer urânio, quanto mais uma usina nuclear. Sim, acho que é só efeito de propaganda. Não vai acontecer nada disso no próximo ano. Mas se fizerem isso, de algum modo isso facilitaria o programa nuclear iraniano. Se fizerem isso, a questão do programa nuclear do Irã já estaria resolvida. Provavelmente será resolvida ao se apontar que o Irã tem uma arma nuclear. Veja, sabe, dar aos sauditas a capacidade de enriquecer urânio ainda não os coloca no caminho para construir uma arma nuclear. Teriam que recorrer ao Paquistão para lhes mostrar a receita.
O Irã vai... Suponhamos isso, Larry, porque suponho que Donald Trump esteja falando em enriquecer urânio na Arábia Saudita porque não está otimista em conseguir qualquer acordo entre o Irã e os Estados Unidos, considerando o programa nuclear iraniano. Por isso ele fala assim, é uma maneira de encontrar uma saída para si. Não parece que ele esteja procurando uma saída ainda. Ele vai precisar de mais baixas e mais dor econômica, principalmente pela escassez de diesel e de combustível de aviação. Com o preço do petróleo subindo, o preço sobe todo dia. Então ele vai procurar uma saída rapidinho. Sim, aconteceu algo. O pessoal aqui está eufórico. A Espanha acabou de marcar o primeiro gol, Larry. É 1-0 para a Espanha na Copa do Mundo. As pessoas estão enlouquecendo aqui no Brasil. Acho que estão na prorrogação. Não... Sim, o pessoal está enlouquecendo. Você sabe como o pessoal aqui no Brasil se sente sobre a Argentina? Pois é, a Argentina não ganhou muitos amigos por apoiar Israel. E Netanyahu. Hoje foram o Netanyahu, Ben Smotrich, todos eles apoiando a Argentina. Mensual. E está se tornando... Sim, está virando uma espécie de evento político internacional. Pois é. Larry, para encerrar, um grande prazer, como sempre. E amanhã vamos falar sobre isso. Suponhamos, vamos ver o que aconteceria na final da Copa do Mundo. Acho que você vai gostar se a Espanha ganhar. E a Argentina, infelizmente, European Union, sei que você sabe espanhol. E as duas seleções falam espanhol. Sem problema. Falamos espanhol. O sotaque espanhol, principalmente o dos chamados galegos, tem mais, digamos, um ceceio. Eles pronunciam com som de T. Muitas palavras, por exemplo, falam castelhano com esse som. Já o espanhol argentino é basicamente espanhol com sotaque italiano. Certo. Vamos ver, é só ir acompanhando. Parece que o Irã vai continuar atacando. Bartos. Eles estão atacando. Os ataques estão acontecendo enquanto falamos no Golfo Pérsico. Bahrein e Kuwait estão sendo atingidos por mísseis e drones iranianos. E amanhã vamos falar sobre isso para ver o desfecho. Obrigado, Larry. Tudo bem, meu amigo. Nos vemos amanhã. Até amanhã.